Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Dev2Cruz, eu sou o Cruz e hoje a gente vai ver componentes no React, tá? A gente vai desmistificar aí a componentização no React, tá? Principalmente os iniciantes, eles mistificam muito aí componentes, não entendem muito bem como isso funciona na prática, então nesse vídeo aqui vai acabar as suas dúvidas quanto a isso. A gente vai meter a mão na massa e vai descobrir como isso funciona na prática e melhora a nossa vida aí quando a gente vai desenvolver. Fechou? Então, antes da gente ir para o vídeo, eu não posso deixar de te lembrar de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, que vai me ajudar pra caramba. Fechou? Então, pau na máquina, bora pro código. Bom, aqui eu tenho um projeto, ele tá bem cru, não tem muita coisa que a gente vai utilizar para guiar aí os nossos estudos, aí, o nosso exemplo em relação à componentização no React. Mas antes de a gente ir na mão na massa em si, eu acho sempre importante a gente dar uma olhadinha na documentação. Eu sempre friso que a documentação ela é a fonte principal de informação que você tem sobre uma tecnologia. Por quê? Porque são os desenvolvedores daquela tecnologia os que sabem mais, entendem mais as nuances da tecnologia, as formas de uso. Então sempre é importante a gente utilizar a documentação ao nosso favor e ter o hábito de buscar nela primeiro, antes da gente pesquisar na internet ou achar um bug aí e sair correndo para o Google para tentar depurar esse código. Então fica a dica aí, sempre dá uma olhadinha na documentação. E a documentação do React, ela é bem simples, ela é bem enxuta no bom sentido da palavra. Significa que ela é bem direta, ela não enrola muito, não é uma documentação difícil de ler. E aqui eu não vou entrar muito a fundo nela, eu só vou dar uma olhadinha aqui, pincelada com vocês, bem superficial aqui. Aqui já está falando que o React é uma biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário. Então vocês vão perceber que o React ele é muito direcionado à interface. Ele é declarativo, que facilita muito ali a nossa vida em relação a componente da interface e aos estados que a gente manipula para tornar essa interface dinâmica. Ele é baseado em componentes, que é o assunto do vídeo de hoje, então a gente vai ver como a gente reutiliza componentes, como a gente utiliza isso ao nosso favor e principalmente em projetos grandes isso facilita muito a nossa vida. Aprender uma vez e usar em qualquer lugar, não tem muito o que falar sobre isso. Um componente simples, eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês, não tem mais muita coisa que eu queira mostrar não. Então a gente já pode ir para a prática aqui. Aqui eu tenho, como eu falei, deixa eu rodar esse projeto aqui, vou dar um npm start para iniciar o meu projeto e ele já está iniciando aqui no localhost porta 3000. Nosso projeto iniciado, eu vou só colocar uma tag p aqui, só para a gente ver ele funcionando. Vamos ver aqui, foi o olá certinho conforme previsto. Então, isso aqui é um componente. Vocês estão vendo aqui div com um P dentro, um parágrafo. Uma div é um container, tá? É um componente genérico do React, do HTML. Então ele é um container e aqui eu coloquei um texto, olá. Então isso aqui já é um componente. Então a gente já começa por aí, entendendo o que é um componente. Agora, aqui no React a gente consegue mesclar JavaScript com HTML e CSS também, se a gente quiser. Então eu vou começar aqui criando um componente teste. Ele vai ser uma constante e eu vou criar o nome de component teste. Ele vai ser uma função. Função a gente escreve dessa forma aqui. Essa é a morfologia de uma função, principalmente aí depois de algumas atualizações. É bem legal a gente escrever dessa forma aqui. Eu poderia escrever também dessa forma aqui que está em cima. É a mesma coisa, tá? Mas eu prefiro escrever dessa forma aqui, a não ser que que seja a função principal do meu arquivo. Aí eu gosto de escrever assim e exportá-la, certo? Mas caso contrário eu escrevo dessa forma. Então eu vou dar um return e eu vou criar aqui uma div para a gente conseguir visualizar
o nosso componente criado, nosso componente teste. Eu sou o componente teste. Aqui eu vou pegar uma classe aqui, app.header. Eu vou colocar aqui class name, só para a gente aplicar um estilo aqui no nosso componente e conseguir ver. Aqui no meu projeto ainda não está aparecendo nada, por quê? Porque eu não chamei esse meu componente ainda. Agora eu vou chamar ele aqui embaixo de olá. E a gente chama ele normal, como se fosse uma tag HTML, tá vendo? Eu já criei um componente aqui, então eu consigo chamar ele dessa forma aqui. Ele é um componente visual, tá? Então a gente vai conseguir visualizar ele aqui e conforme aqui vocês estão vendo, a gente já está visualizando. Então, recapitulando, criei o componente, é uma div escrito eu sou o componente teste. Aqui na nossa tela ele já está renderizando. Então o nosso componente está criado. O que mais a gente consegue fazer com isso? O que dá o superpoder para o meu componente, para escrever de forma componentizada? Lembrando, componente, quando a gente fala de componente, eu gosto de associar a um container, tá? Então a gente tem um container que é um componente. A gente pode colocar outros containers dentro desse componente e a gente pode colocar esse componente dentro de outros containers. E ele é reutilizável. Eu utilizando uma vez o meu componente, que é o container, não significa que eu não possa usar ele novamente. Então isso facilita muito, a gente não precisa estar reescrevendo o código igual, certo? Então essa é a força do componente. Aqui, como vocês vão ver, eu só vou dar um copiar e colar aqui. Adicionei mais 3 componentes, salvei e ele já fica aqui na minha tela. Tá vendo como isso é bacana, como evita de eu escrever mais código do que eu necessariamente preciso? Desculpa, deu uma fraquejada na voz. Mas vamos lá, dando sequência aqui. O que mais que eu consigo fazer com esse componente? Tem uma propriedade aqui que é bem bacana da gente ver, que é o children. Children significa criança, então basicamente o meu componente ele vai ter uma criança ou não. Beleza? Vamos, segura essa informação aí que a gente já vai ver aqui na tela. Aqui na tela eu vou colocar, eu vou escrever o meu componente agora de forma diferente. Componente teste e vou fechar a tag. Vocês viram que aqui ó, em cima eu escrevi o meu componente e fechei a tag dele mesmo. Eu escrevo assim quando o meu componente não tem um filho. Ele se fecha na própria tag. Aí eu não preciso colocar uma tag de fechamento, tá vendo? Só que aqui, no caso, eu vou escrever agora, deixa eu comentar isso aqui, e eu vou colocar aqui o children entre, na verdade o P não, eu só vou retornar o children, na verdade, é isso que eu vou fazer. Só retornei o children. Vamos ver como isso fica? Aqui na tela não apareceu nada. Por quê? Por que não apareceu nada? Porque eu não coloquei children nenhum. Vamos colocar aqui um para a gente visualizar isso? Então vou escrever um P, eu sou o children. E na tela aqui a gente consegue visualizar. Por que ele perdeu aquela formatação que eu tinha colocado anteriormente? Porque eu tirei aquela div. Deixa eu voltar aqui para vocês conseguirem visualizar. Ó, aqui ó, a div, se eu quiser colocar o children aqui dentro da div, vamos ver como é que fica. Então, eu vou colocar o children aqui entre a div que eu tinha estilizado. E agora, aqui eu vou escrever a P de novo, a tag P, eu sou o children. E agora na tela fica estilizado daquela forma que eu tinha estilizado anteriormente a minha div. Então você vê que só isso aqui já dá um poder ali para a gente a mais de não precisar ficar reescrevendo código e nem estilo. Mas não para por aí, essa não é a forma final que a gente normalmente escreve código no React. Existem formas mais eficientes que isso. Mas antes da gente ir para uma forma mais eficiente, eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês, que é a propriedade.
que a gente pode estar passando aqui, eu vou passar, por exemplo, uma cor. Esse é o nome da minha propriedade. E ao invés de children, eu vou retornar uma tag P, que vai retornar uma cor escrito dentro dela. Beleza? Aqui, o que eu estou retornando? Nada. Por quê? Porque eu não tenho uma propriedade, uma cor sendo passada aqui. Vamos passar ela? Então, uma cor eu vou chamar de verde, porque é a cor aqui do canal e fica bem sugestivo. Então, eu passei o verde, ele tem que retornar isso aqui. Vamos ver? Verde. Retornou verde. Então, por que ele não retornou aqui? Eu sou o children. Por que ele não retornou? Porque aqui em cima eu não estou passando o children. Então, ele não vai retornar o children para mim. Ele vai retornar a tag P, escrito dentro dela uma cor. É a propriedade que eu passei aqui na minha tag. Bem bacana, né? Agora a gente vai ver a forma final que a gente escreve os nossos componentes normalmente ali no React, que faz poupar tempo e dividir a lógica da nossa aplicação. Mas antes eu preciso te lembrar de deixar o like aqui e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? Vai me ajudar pra caramba a continuar com esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então vamos lá, eu vou criar aqui dentro de SRC uma pasta chamada Components, certo? E eu vou copiar esse componente e vou criar aqui um outro chamado teste, que é o nome do nosso componente. Então teste.js. Por que teste.js? Porque esse componente ele pode levar JavaScript também, tá? Então aqui eu escrevi o componente teste. Lembra que eu falei para vocês que quando o meu componente está sozinho, ele é o principal do meu código, eu gosto de chamar ele assim, ó, function, ao invés de const. Então eu vou fazer isso aqui, function. Só que aqui eu vou começar exportando o default. Export default, function component e tiro a setinha ali, né? Beleza? Aqui já foi, já exportei a minha função. Aqui eu dividi a minha lógica, eu trouxe o meu componente para outro arquivo. Então como que eu faço para utilizar ele lá no meu arquivo principal? É bem simples, é só importar ele. Vamos fazer isso aqui? Então, eu vou chamar e pronto, já importei ele. Vamos ver aqui o que ele está chamando. Acho que nada, porque eu não passei nada, né? Uma cor está retornando uma cor e eu não estou passando uma cor. Vamos passar uma cor em todos eles? Uma cor é igual verde, só que eu vou mudar aqui, ó, vermelho, amarelo e azul. E olha que bacana, cara, ele retornou um componente com cada propriedade diferente que eu passei. Então, um é verde, outro é vermelho, outro é amarelo e outro é azul. Viu que bacana como fica dinâmico o meu componente? Quanta dinâmica eu posso trazer para minha aplicação com isso? Mas não para por aí, eu posso tornar o meu componente mais dinâmico ainda do que isso. Eu consigo fazer isso. Vamos ver como é que fica? Vamos fazer um negócio diferente agora. Eu vou chamar aqui o tem texto, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma expressão aqui. Se tem texto for verdadeiro, ele retorna o texto. Se tem texto for falso ou não tiver texto, ele retorna... eu vou botar sem texto aqui só para a gente conseguir visualizar na nossa tela. Todos eles têm que retornar sem texto. Por quê? Porque não tem texto, certo? Eu não passei essa propriedade ainda aqui, ó. Tem texto. Vamos ver na tela como é que ficou? Sem texto, sem texto, sem texto, tudo sem texto. Por quê? Porque eu não passei. Vamos passar ele agora?
Vou pegar aqui e vou passar aqui atrás. Lembrando, esse tem texto eu não tipei aqui, eu não estou utilizando TypeScript, então ele pode ser qualquer coisa. Aqui eu só estou fazendo uma verificação se ele existe ou se ele é verdadeiro. Aqui no caso ele poderia ser qualquer coisa, poderia ser um texto mesmo, sei lá. Aqui ó, opa, vou botar qualquer coisa, só para vocês verem. Então, ele vai retornar aqui para mim, normalmente, as cores da forma que eu retornei. Agora, eu tirando o tem texto, esse vermelho vai retornar o... Opa, deixa eu fechar isso aqui. Eita, espera aí, fechei sem querer. Ele vai retornar o sem texto ali, o vermelho, porque eu não passei a propriedade que eu preciso passar. Bem bacana, né? E isso tudo aqui que vocês estão vendo acontecer na tela, essa componentização com o React, o React ele faz tudo ali debaixo dos panos ser muito performático, então fica muito fluido para quem está utilizando a aplicação. É muito performático essa componentização no React, então ele renderiza na tela conforme necessidade ali da sua aplicação aquele componente. Então isso é muito bacana, isso dá um super poder para a nossa aplicação quando a gente utiliza React. E agora, para fechar o creme de la creme ali da nossa componentização, a gente vai ver essa interface sendo manipulada ali, interagindo com estados no nosso React, na nossa aplicação. Isso é bem bacana porque torna a nossa aplicação dinâmica. Por exemplo, eu clico num botão, mudo um estado e faço alguma coisa dentro da minha aplicação. Então isso aí é fundamental quando a gente está falando de componentização. Esses estados dinâmicos, eles fazem a nossa aplicação funcionar como deve funcionar, como o usuário espera que ela funcione. Então vamos ver isso aqui. O React ele tem um hook chamado useState, que a gente vai ver aqui agora. Eu vou chamar de loading. Vou chamar de loading e o set loading. E vai ser o useState e inicialmente ele vai ser falso. Isso aqui é um hook do React que a gente manipula estados. Então o loading ele guarda o meu estado inicial e todos os estados, na verdade. O loading é o meu estado, digamos assim. E o set loading é a função que o React reserva para alterar o meu estado. Ou seja, eu não consigo alterar o loading por nenhum outro lugar a não ser passando o set loading. Então vocês vão entender bem como isso funciona aqui na prática conforme a gente for evoluindo aqui no nosso projeto. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer um button. Eu vou fazer um button que ele vai ter o title de loading e on click, na verdade. On click ele vai trazer o set loading e ele simplesmente vai alterar o loading. Ou seja, se o loading for falso, ele vai transformar o loading em verdadeiro. Se o loading for verdadeiro, ele vai transformar o loading em falso. Basicamente é isso que o meu button está fazendo. E aqui embaixo eu vou fazer uma condicional que se o loading for verdadeiro, eu vou retornar um parágrafo escrito meu loading é verdadeiro. E se o loading for falso, eu vou retornar que o meu loading é falso. Deixa eu botar em maiúsculo aqui para a gente conseguir visualizar bem. Verdadeiro. Vamos ver como isso fica. Deixa eu ver se eu tenho que alterar alguma coisa. Acredito que não. Eita, o botão ficou esquisito. Cadê? Botão, clique. Beleza, meu botão ficou esquisito aqui, mas tá bom. Ó, meu loading é falso, todos eles, meu loading é falso. Por quê?
Porque inicialmente o loading é sempre falso, porque eu setei dessa forma. Agora a gente vai clicar no botão e ele mudou, viu? Meu loading é verdadeiro. E olha que bacana, ele só mudou no componente que ele se refere, que é dele. Ele não mudou em todos os componentes aqui, como vocês podem ver, os outros continuam falso, falso e falso. Só nele que ele mudou. Vou clicar de novo e ele foi para falso. Por quê? Porque ele altera, ele muda para o contrário do que o loading está. Então, se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. E aqui, como vocês podem ver, ó, em todos eles está funcionando normalmente. Muito bacana, né? Isso torna a nossa aplicação dinâmica, de acordo com os estados que a gente passa. Então, abre um leque de possibilidades para o que a gente pode fazer na nossa aplicação, tornando ela dinâmica de várias formas diferentes e fazendo o usuário ali interagir de maneiras inteligentes com a nossa interface. Componentização é algo fundamental, é um dos pilares do React. E eu vejo que muitos iniciantes sentem muita dificuldade de entender o que é componentização. Eu espero que nesse vídeo eu tenha deixado claro o poder ali que a componentização tem conforme a gente vai evoluindo no nosso projeto. É claro que aqui eu fiz um projeto bem simples, bem curto, então eu poderia colocar o componente ali no próprio projeto, ali no app, e não daria problema nenhum. Mas imagina uma página ali gigantesca ali, ou várias páginas em que os componentes eles vão se repetindo. Por exemplo, eu tenho um botão igual em várias páginas diferentes, então eu posso fazer esse botão uma vez e reaproveitar ele ao longo da minha aplicação. Ou se eu tiver que alterar só uma cor dele, por exemplo, eu consigo alterar ele só na propriedade. Então isso dá uma flexibilidade para a gente imensa na hora da gente escrever o código. E esse é o poder, esse é o que o React se propõe a fazer. Então, quando a gente começa com React, no ambiente React, é fundamental a gente entender essa componentização e utilizar de forma correta. Então, eu espero que nesse vídeo tenha ficado claro aí para vocês como isso funciona. E lembrando, deixa o like e se inscreve no canal para você sempre acompanhar esse tipo de conteúdo aqui que eu trago toda semana. Beleza? Valeu!